A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical e nós daremos continuidade ao tema O Caminho do Senhor. E hoje eu quero começar com esses dois textos. O primeiro texto está em Lucas 17, capítulo 17, do 11 ao 19. Então, abram suas Bíblias, Lucas 17, do 11 ao 19. Então, o texto diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E o outro texto é o texto de João, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Então, Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Estamos falando sobre o caminho do Senhor. O que esses textos têm a ver com o caminho do Senhor? Então, aqui eu já quero deixar claro qual é o objetivo dessa aula e a mensagem principal para nós hoje. A mensagem é o seguinte: fomos chamados para trilhar um caminho, a estagnação não produz a restauração. Então, guardem isso. Fomos chamados a trilhar um caminho e a estagnação não produz restauração. Em outras palavras, a gente poderia dizer: a vida se encontra quando estamos em movimento e não parado. Então, quando nós olhamos esses dois textos, são textos bastante conhecidos, eu quero ressaltar alguns versículos, o versículo em específico, um versículo de cada um deles, que mostra um pouco essa ideia. Então, voltando lá em Lucas 17, a gente lê no versículo 14. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Onde é que acontece a restauração dos 10 leprosos nesse texto? No caminho. Enquanto eles estavam obedecendo a ordenança de Jesus Cristo de ir se apresentar aos sacerdotes, neste intervalo, enquanto eles caminhavam em direção aos sacerdotes, eles ficaram sãos. No verso do capítulo 5 de João, verso 4, ele diz assim: Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse.
Notem, tinha um tanque chamado Betesda. As pessoas podiam se banhar à vontade e não eram curadas. Aí, depois que um anjo descia e tocava a água, e então ela criava esse movimento nas águas, o primeiro que descesse era sarado. Então aqui novamente a gente vê, as águas ali paradas e represadas, elas não traziam a cura, a libertação naquele tanque. Mas ao acontecer um movimento, ao ser gerado alguma agitação, então o primeiro que descesse nela recebia essa restauração. Então quando nós olhamos isso, e aí eu fui pedir ajuda para o meu irmão Luiz, que é biólogo, e aí fui tentar entender o seguinte: existe na biologia seres e espécies que se encontram em lugares que as águas são paradas, tipo lagoas, pântanos, mangues. As águas não têm constante movimento. Existe vida lá, não existe? Então, e aí ele me explicou uma coisa. De fato, existe a biodiversidade, existe vida onde as águas são paradas. Mas tem uma característica interessante. Ela é limitante. O que ele quis dizer com isso? Ele diz o seguinte: pegando um exemplo, se você tem alguns peixes num lago, eles vão permanecer naquele lago. Não tem como esses peixes se deslocarem para outro lugar. Eles vão nascer e morrer naquele lago. Enquanto nós temos uma abundância muito maior quando você tem, por exemplo, um rio. E aí ele citou um exemplo, por exemplo, da Piracema. Então todos conhecem que eventualmente, num determinado momento, algumas espécies de peixes sobem o rio, ou seja, vão no sentido contrário do rio, para então desovar e deixar lá os seus ovos perto da nascente, onde as águas são mais tranquilas, e então depois, conforme esses ovos vão chocando, eles vão nascendo e eles descem de novo o rio para estar junto com o cardume, estar junto com os outros peixes. Então, olha que interessante. Se você pega um ser ou uma diversidade, uma biodiversidade em volta de um rio, ela é muito mais abundante e ela pode se deslocar com o decorrer do tempo devido a esse rio, enquanto no lago não. Então, existe essa grande diferença. E para as nossas vidas, nós espiritualmente também temos isso. E eu vou mostrar alguns textos depois para os irmãos, baseados na palavra do Senhor, que vão mostrar isso, que a vida está ligada a essas águas que estão em constante movimento. Nós, como aqueles que estão percorrendo este caminho do Senhor, nós falamos os passos na aula passada, nós precisamos sempre continuar avançando. Eu não posso, em determinado momento, parar, desistir dessa caminhada. Porque se eu parar e desistir, eu tenho vida, mas eu vou ser que nem essa lagoa, em que vai poder criar pouca vida, ou pouca diversidade. Enquanto o momento em que nós continuarmos caminhando, nós seremos como um rio, que pode levar muito mais vida a partir de onde nós estamos. Então, tendo isso em mente, uma figura, um texto que vem claramente à minha memória e provavelmente veio à memória dos irmãos enquanto a gente falava sobre isso, é a visão que Ezequiel tem no capítulo 47. Então, abram suas Bíblias, livro de Ezequiel, capítulo 47. Esse texto é bastante conhecido e eu vou me atentar mais para o fim do capítulo, dos versículos 8 ao 12. Mas, para mostrar também essa questão de como nasce às vezes um pequeno rio e desse rio ele vai se expandindo, a gente tem aqui aquela ideia de começa saindo um rio pela porta da casa de Deus. E aí Ezequiel vai caminhando e as águas
no começo são super rasas, estão nos seus tornozelos. E ele avançou mais um pouco, e aí as águas davam nos joelhos. E ele avança mais um pouco, e as águas davam nos lombos. E ele avança mais um pouco, até um determinado momento em que ele já não tem mais a possibilidade de se locomover e atravessar facilmente o rio, a não ser se lançar completamente nesse rio. Notem o que o versículo 8 em diante, até o 12 diz. O texto diz assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-gedi até em Eglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, pois nos seus meses produzirá novos frutos. Porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Notaram esse texto? Viram que interessante que ele ressalta a vida e a forma da vida se multiplicar aonde as águas estão correndo. E no verso 11 ele deixa muito claro: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão. Então ele está dizendo, aonde a água ficar parada, aonde a água estiver de uma forma não se movendo, ali não existe cura, ali não existe restauração, ali não existe a possibilidade de sarar a terra. O que nós podemos entender disso para nós hoje? O que eu e você precisamos realmente guardar nessa aula? A ideia de que nós precisamos ser como este rio. Então, de dentro de nós flui o rio de Deus. As palavras de vida eterna, elas são a água que limpam a terra do coração do homem, que ouve essas palavras. Então, quando nós muitas vezes achamos que estamos mostrando pouco, talvez nós estejamos ali trabalhando e aí todo mundo diz que é muito fácil ser luz dentro da casa do Senhor porque todos são luz. Aí você vai se afastando e aí você percebe o efeito que a água pode ter. Quanto mais longe, mais profundo e quanto mais nós recebermos desta nascente que flui do santuário de Deus e nos enchermos disso e proclamarmos, mais este rio vai fluir, e fluindo aonde essas águas estiverem chegando, existirá a restauração, existirá a libertação, existirá a cura que vem do Senhor através de cada um de nós. Mas nós não podemos, mesmo que tenhamos corrido uma grande carreira, de repente falar, não, por aqui tá bom, eu vou parar e é até aqui que é a porção que Deus tem para mim. Porque é o momento que eu paro de fazer isso e não deixo mais que as águas fluam,
essas águas deixam de ser águas vivas, deixam de ser águas que produzem a restauração, porque elas não têm mais essa característica de ser uma água corrente e viva do trono de Deus. Às vezes elas podem até, inclusive, passar a ser palavras que nós dizemos pelas experiências que temos de Deus, mas que não são direcionadas por Deus. Isso é um erro, né? Nós devemos proclamar sempre uma palavra genuína que vem de Deus para as outras vidas. Nós muitas vezes não conhecemos o que vai no coração do homem, mas o nosso Deus, Ele conhece e sonda o coração do homem. Ele não vê como eu e você vê, mas Ele vê o profundo do interior do homem. E se nós continuarmos sendo como aqueles que são guiados pelo Espírito Santo e continuam caminhando neste rio de Deus, recebendo mais dessas águas e passando essas águas, não ficando paradas conosco, mas nós teremos a capacidade, pela autoridade do Espírito Santo, de falar aquilo que é necessário ao outro ouvir. E a hora que a palavra do Senhor encontra essa ocasião, encontra essa oportunidade, aí então é gerado vida, através do Espírito Santo de Deus. Então eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de progredir no conhecimento da palavra do Senhor, de deixar de progredir nesta vida espiritual que o Senhor tem para mim e Ele tem também para cada um de vocês. Então, este é um dos textos que eu queria que os irmãos gravassem bem, porque ele deixa bem claro. Às vezes começa realmente como um fio de água, como uma nascente. Se alguém já teve essa oportunidade de conhecer a nascente de um rio, parece que é tão pouca água que começa ali. E daí, se você vai andando mais para frente, muitas vezes você nem consegue atravessar, porque a correnteza é tão forte, são tantas águas, que você só pode seguir o fluxo do rio. E é dessa forma que nós devemos também estar. Aí, voltando um pouquinho, nós vemos um salmo, salmo de número 46, verso 4, que ele diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o texto diz, há um rio. Não existe uma lagoa, não existe um mangue, não existe um pântano, não existe um charco, não existe um lamaceiro, existe um rio. Inclusive, é interessante que não existe um mar ou oceano. Você já tentou beber água do mar? Já deve, se você teve a oportunidade de ir a uma praia e entrar no mar, você pode já ter engolido água do mar. Não dá para viver pela água do mar. Por isso, inclusive, no texto de Ezequiel, ele diz que quando as águas deste rio chegarem no mar, elas sararão a água. Porque hoje, eu e você não podemos beber e ingerir a água do mar, porque ela nos dará mais sede. Mas a água do rio não, ela sacia a nossa sede. Então, ele usa aqui essa expressão, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, nós precisamos ter essa mentalidade, existe um rio fluindo. E aí a gente vê, mais especificamente, lá em Apocalipse 22, então vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia. E quando nós lemos logo no verso 1 deste capítulo, olhe o que João escreve. Ele diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aí a gente vai no 22 e diz, e mostrou-me o rio puro de águas da vida, claro como cristal. Então, um rio puro, um rio
que as suas águas não são contaminadas, porque elas saem direto do trono de Deus e do Cordeiro. E aí, tudo bem, estamos falando da cidade de Deus, estamos falando da morada de Deus, estamos falando do lugar onde Deus habita. Mas nós já ouvimos isso muitas vezes, né? Onde Deus habita hoje? Através do seu Espírito Santo, Deus habita em mim e habita em você. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário do Altíssimo. Nós somos a morada de Deus. Então, para fechar essa aula, nós chegamos aqui em João 4. Esse texto também bastante conhecido, em que Jesus chega em Samaria, vai até perto de uma fonte de água, né, para poder então beber, e chega uma samaritana e ele fala com essa samaritana. Verso 13 e 14 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, repetindo o último versículo, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando nós vemos um rio puro, quando nós vemos uma fonte de água que brota no nosso interior, ela precisa ser igual a este rio que João viu na visão lá em Apocalipse. Precisa ser um rio puro. E para isso só existe uma forma. Você precisa beber da fonte correta. Você precisa receber a água do lugar certo. Essas águas têm que fluir do trono de Deus. Essas águas têm que vir do próprio Deus. Ele fará nascer em nós uma fonte de água viva que brota para a vida eterna. Ele faz uma obra regeneradora, transformadora, redentora em cada um de nós, para que nós possamos também ser fonte para restaurar a vida daqueles que estão ao nosso redor e dependem, notem isso, dependem da manifestação dos filhos de Deus. Dependem da palavra do Senhor chegar até eles. Como crerão se não há quem pregue? Então, se não houver ninguém proclamando dessa palavra, dessas águas restauradoras, durante este caminho, enquanto nós estamos indo, né? Essa é a ordenança de Jesus. Indo, nós devemos fazer discípulos. Enquanto estivermos caminhando, nós devemos fazer discípulos. Nós não devemos, quando estamos aqui parados, nessa pandemia, nessa situação totalmente enclausurados, aí a gente acha que a palavra de Deus também fica parada. Não é assim. A nossa vida na presença do Senhor, ela continua. E nós devemos beber da fonte, então procurar entender mais a palavra do Senhor, nos debruçarmos sobre essa palavra, aprendermos, adquirirmos experiências e então transmitir, enquanto nós caminhamos, a vida através da palavra do Senhor. Então, onde quer que nós estejamos, qualquer que seja a pessoa que estiver próximo de nós, todas elas necessitam receber da palavra do Senhor. Todas elas precisam dessa água que purifica, que restaura. E essa água só trará transformação se ela estiver em movimento. Então, que eu e você possamos entender nesta manhã e neste dia, qualquer horário que você vir ou rever esse vídeo de novo, que as nossas vidas precisam estar em constante crescimento diante do Senhor, em constante aprofundamento na sua palavra,
continuando o caminhar, sempre sem hesitar neste caminho, sem parar, sem estagnar, porque a hora que nós estagnamos, nós pararemos de gerar vida através da palavra do Senhor. Então, guardem isso, pensem nisso e pensem que nós precisamos caminhar. Nós somos chamados a trilhar um novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. Este novo e vivo caminho serve para você andar nele. Ande na presença do Senhor. Caminhe constantemente na presença do Senhor. E tenha a certeza, o Senhor estará dando mais água para você e você poderá transmitir água que dá vida, que dá a cura, que dá a restauração e a reconciliação com Deus, que é a coisa que o homem mais precisa, porque ele não pode, por si mesmo, se reconciliar com o Senhor. Ele precisa reconhecer a Cristo Jesus, ele precisa ir através de Cristo Jesus para então chegar ao Pai. Que você tenha sempre essa boa palavra viva, produzindo, através do Espírito Santo, vida aos seus ouvintes. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde no nome do Senhor Jesus. Amém.